Hoje nós vamos apresentar o restaurante Coin e bater um papo com o chefe Ivan Lopes, um chefe com uma história cheia de inovação, brasilidade e muita paixão pelo que faz. Mas ninguém melhor para contar essa história do que ele mesmo. Então vamos tomar vinho e vem comigo. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo Ivan, bem. muito obrigada por me receber aqui no COIN. Eu já estou ansiosa para saber sobre a tua história e como surgiu tudo isso aqui. Eu que agradeço pelo convite. É muito bacana estar aqui falando um pouco do Coin, falando um pouco da minha história também. Para mim é um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Imagina. E você é daqui mesmo, de Curitiba? Me conta um pouco assim do. Eu sou pernambucano, Ai, que fui bacana. criado no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, depois voltei para o Rio de Janeiro, e aí eu vim para Curitiba em 2004. Já sou quase um É, curitibano já é já. quase um curitibano, de fato. E a minha história começou com a gastronomia em si, eu tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos, comecei muito cedo com a gastronomia em São Paulo. E lá em São Paulo você trabalhava em algum restaurante? Como que funcionava? Como foi essa tua história lá? Assim, a minha história começou muito cedo, um trabalho, eu perdi meu pai muito cedo, e então tinha que trabalhar, tinha que me virar. E através do meu irmão que já morava em São Paulo, né, tem uma irmã também que morava em São Paulo, hoje ela mora em Pernambuco também. Então eu resolvi largar tudo que eu estava fazendo no Rio e fui morar em São Paulo, lá com eles. E aí cheguei lá, não tinha nada para fazer, fiquei procurando coisa para fazer e tal. Aí meu irmão me fez o convite para ir pro restaurante. E aí eu comecei a ir pro restaurante, e aí comecei lavando louça, foi onde que eu comecei a pegar jeito com a coisa. Mas esse primeiro passo quem deu foi meu irmão que me chamou. E aí tudo começou ali. Claro, passei por diversas dificuldades também, né? Ah, Imagina, imagino, claro. nordestino, Tem os bullying que a os gente bullies sofre, eu que a sei gente bem, sou sofre, nordestina né? também. Então foi muito difícil, mas tive pessoas também que estavam acreditando em mim. Passei um período na louça, depois fui passar. Eu sempre chegava mais cedo junto com meu irmão para aprender a fazer as massas, as bases dos E o molhos. restaurante lá era do teu irmão ou ele trabalhava em um Não, restaurante? ele trabalhava lá, né? E ele já trabalhava lá, mas o restaurante tem muito essa coisa de tipo, tá sempre trocando gente, né? Então surgiu essa oportunidade lá, ele acabou me chamando e fui passando de setor em setor. Até que eu fiquei em São Paulo até mais uns 3 anos, assim, trabalhando assim, trabalhando num grupo que tinha. Esse restaurante existe até hoje, chama-se Restaurante Brooklyn, no bairro Brooklyn. Uhum. Então, a minha história com a gastronomia começou ali, né? 3 anos depois, eu voltei para o Rio de Janeiro, mas eu fui morar em Visconde de Mauá, trabalhar com um chefe italiano, lá que foi minha grande escola, né? Não só com a gastronomia, mas de vida também, né? Eu aprendi muito com ele e como lá em Visconde de Mauá é uma região turística, então eu trabalhava mais final de semana, às vezes no feriado, assim. Então tinha muitos dias livres. Então nesses dias livres eu ia muito para São Paulo fazer estágio, nesse mesmo grupo em que eu comecei a trabalhar, que ele chefiava outros restaurantes Dava também. para. É um aprendizado É, bem então grande. a minha história com a gastronomia começou muito assim, sabe? Aprendendo no dia a dia, né? Para Na marra simplificar mais mesmo, né? Como a gente fala no dia a dia. um autodidata, né? É um Digamos assim. autodidata. E aí eu fiquei trabalhando em Visconde de Mauá 4 anos, assim, dessa forma, e chegou uma hora que eu cansei, né? Já estava lá com seus 20 e poucos anos. E aí meu irmão também estava começando a chefiar um restaurante aqui, que é o Terra Madre, que existe até hoje. E meu irmão precisava de alguém para ser o braço direito dele aqui, né? Eu não tinha toda essa experiência ainda, né? Que a gastronomia, ela é muito... Ela, ao mesmo tempo, ela é de oportunidades, mas você também tem que ter aquela
ambição de você abraçar Vocação, aquela vocação, inovação, né? inovação, tudo. E aí meu irmão acabou me convidando para vir para Curitiba. Eu vim morar aqui com ele, imagina, difícil, confesso para você que não foi fácil chegar aqui em Curitiba sem conhecer ninguém. E além do mais, acho que 6 meses depois que eu vim para Curitiba, meu irmão também resolveu largar tudo aqui e voltar para São Paulo e Te largou aqui também. me largou aqui também. E como a cozinha ela tem muito, a gente lida muito com pessoas tipo, cozinheiro, garçons, tal. Então eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. Então a gente começou a sair, tomar cerveja, tal. Então as coisas começaram a se Começou a se desenvolver. relacionar ali mais com as pessoas. Exatamente, mas eu confesso para você que não foi fácil. Eu Eu imagino. quase desisti de Curitiba e voltei para o Rio ou para São Mas Paulo. que bom que não desistiu. E aí eu fiquei no Terra Madre como sous-chefe, acho que uns 2, 3 anos, assim, porque mesmo meu irmão dele ter saído, entrou outro chefe, mas não deu certo. E eles resolveram me dar essa oportunidade. E eu não estava pronto, né? Eu falei, olha, gente, eu não estou pronto, eu preciso amadurecer um pouco mais. Não só a ideia, mas também como pessoa também, que não é fácil você assumir uma cozinha, assumir uma É uma responsabilidade responsabilidade tamanha, muito grande. porque a cozinha, ela tudo é delegada para certos setores, né? Produção, gade manger, confeitaria, peixe, carne, e tem um sous-chefe. Então você precisa delegar essas coisas, né? O que precisa ser feito para cada um e imagina. E aí você responde por tudo isso, né? Então não Sem é falar que fácil. ainda tem as pessoas, né? Os funcionários, você ainda tem os clientes. Os clientes que você tem que lidar, tem os É muita coisa funcionários para que dar você tem que conta. lidar. E eu fui para São Paulo também, conversei com meu irmão, conversei com outros chefes também, e acabaram me dando essa oportunidade. Como a minha escola, ela sempre foi uma escola italiana e francesa, né? Minha base de cozinha sempre foi essa. Eu comecei a estudar e pesquisar e querer ser curioso sobre a culinária brasileira, Que é muito rica, né? Por que é sinal. muito rica, né? Principalmente a culinária amazônica, né? Você vai para diversos estados hoje em dia, cada estado tem uma cultura diferente, um tipo de O alimentação Brasil, né, diferente. ele é um país de tamanho continental, então assim, até Exato. mesmo ali dentro do Nordeste, se você vai de um estado para outro, a gente nota uma diferença muito grande na Sim, culinária. sim, sim. Imagine de uma É. região para outra. E aí eu comecei a estudar um pouco a culinária brasileira. Entrou também algumas pessoas para trabalhar comigo também, as pessoas mais jovens também, porque por mais que a gente tenha um cargo superior, mas a gente aprende com todo mundo Com certeza. que entra para trabalhar com a gente, né? A gente não, a parte boa da gastronomia é que a gente nunca deixa de aprender, É né? A gente verdade. está aprendendo a cada dia surge sempre uma técnica diferente, um produto diferente, um jeito diferente de fazer as coisas, né? Então, a gente aprende muito com quem vem trabalhar com a gente também. Que tem que estar aberto, né, Ivan, também para Com isso. Não é todo certeza. mundo que também tem essa Não, flexibilidade. não, eu conheço, vejo também algumas pessoas assim que é o que elas sabem, E pronto, acabou. e acabou. E eu acabei assumindo a cozinha do Terra Madre de uma forma assim, tipo, única, assim, sabe? Foi onde eu comecei a dar um certo toque de culinária brasileira lá na cozinha do Terra Madre. Eu comecei a fazer alguns festivais de peixe de água doce. Aí teve alguns chefes diferentes que vieram cozinhar comigo também. Comecei a fazer alguns festivais de carne de caça também. E o Terra Madre, quando a gente inaugurou, ele já tinha, era um ou outro ingrediente assim, tipo, por exemplo, o peixe filhote, que é um peixe amazônico. A gente começou a trabalhar com esse peixe aqui em Curitiba. Então já tinha aquela pitadinha já tinha uma sementinha plantada ali, né? E aí eu comecei a fazer as minhas próprias receitas, comecei a inventar minhas coisas e fui indo, deu certo. O Termado começou a ter um destaque. Isso Inclusive, foi. você foi bastante premiado, né? Teve bastante prêmios lá. Sim, sim, sim. Lá foi meu boom assim na minha carreira, não só como profissional, mas também como pessoa Como também, né? pessoa, né? O E crescimento ele sempre vem junto, ele né? sempre vem O junto, né? pessoal e profissional. E aí eu comecei a trabalhar com esse tipo de produtos.
E aí até que surgiu, depois de 7 anos, surgiu, eu fui para a Ilha do Mel, conheci uns donos de restaurante lá que estavam montando um restaurante de cozinha brasileira aqui em Curitiba, eles já tinham ouvido falar de mim, e acabei conhecendo eles, eles me fizeram um convite para montar um restaurante de cozinha brasileira. Aí foi que veio aquele friozinho na barriga, aquela coisa toda, putz, né? Imagina, 7 anos numa casa, você já tem já uma estabilidade financeira, né? Você já tem já uma Você já estrutura. tem ali vou dizer, além da estabilidade financeira, vou dizer até emocional, de um ambiente que você já domina, já conhece. É. Então foi um período assim que tipo conversei com muitas pessoas, né? Como não tenho família aqui, então graças a Deus eu consegui conquistar a amizade de algumas pessoas que realmente eu podia contar, conversar. Eles sempre me apoiavam muito. Ainda tenho ainda pessoas assim. Então as pessoas me incentivaram muito a fazer isso, sempre buscar algo mais, né? E aí eu topei, conversei lá com minha chefe para poder sair, ela entendeu. Mas antes disso, eu acho que antes de a gente fazer qualquer coisa, principalmente a gente implantar uma proposta, né, um restaurante, né, você precisa pesquisar, Ah, estudar com certeza. aquilo que você vai oferecer para os teus clientes. Isso é muito importante. Então, quando eu topei para fazer o restaurante, que é o Muqueca, eu fiz alguns estágios, em São Paulo. O estágio mesmo foi mais em São Paulo. E depois a gente fez uma expedição pelo Brasil. Fomos para Recife, Rio de Janeiro, São Paulo a gente explorou bastante. Aí fomos para Minas também, a gente Você explorou quis bastante. trazer mesmo essa coisa da Da brasilidade. brasilidade mesmo, né? Então, quando eu viajei, eu descobri muitas coisas, né? Então, trouxe muita coisa diferente para Curitiba. Taioba, Que são as coisas que pessoas aqui não usavam são muito comuns, pouco né? De forma alguma. tucupi, tambaqui, muita coisas assim, sabe? Eu fui trazendo essas coisas. Então, eu fiz um estágio num restaurante de Mocotó e fiz um estágio num restaurante chamado Tordesilhas, né, da Mara Salles. Então, Que são em São Paulo, né? que Mocotó, são. sim, em São Paulo. Então, assim, o mais legal é que ele sabia que eu estava montando um E o chefe restaurante aqui. pernambucano, né? E Também chefe do pernambucano Mocotó, também, o Rodrigo o também é Rodrigo. pernambucano, né? E o Rodrigo falou para mim que fazia questão que eu colocasse os dadinhos de tapioca no meu cardápio, né? E coloquei, Que são maravilhosos mesmo. aprendi a fazer com ele. E é um sucesso até hoje, né? Tanto que quando a gente inaugurou o restaurante, qual foi o primeiro petisco que saiu? Os dadinhos de Os dadinhos tapioca. de tapioca. É, Ao mesmo tempo, os dadinhos de tapioca, ele é muito simples, são 4 ingredientes, mas as pessoas, ela ainda... Tem pessoas que não Não é sabem fácil fazer, de fazer, né? apesar de ser simples. É fácil, mas as pessoas parece que complicam as coisas, tá? É. Dadinho de tapioca não se deve congelar, tem que fazer sempre diariamente, à medida que Eu está acho que a acabando. qualidade do queijo coalho também A faz uma qualidade do queijo, a diferença. qualidade da tapioca também, tudo muda também. Tem umas tapioca mais granulada, tem umas tapioca mais fina, então tudo isso muda no teu resultado final. Então surgiu essa proposta de montar um restaurante de cozinha brasileira. Então, para mim também foi um desafio muito grande, né? Eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Com Como a gente certeza. falou, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e as oportunidades vão surgindo e fala, caramba, será que eu vou conseguir? Consegue, Mas é né? aquela coisa, né? O que a gente emana, eu acredito muito, assim, que a nossa mente é como se fosse um imã e o universo é um grande espelho. Então, é aquilo que a gente Exato. está buscando vai acontecendo. Aham, exatamente. Então, Do tudo nada que a gente acontece. mentaliza, acontece. Acontece. Para resumir um pouco assim a minha história como Queca, que foi uma história linda, né, que a gente implantou aqui em Curitiba, acho que foi, eu talvez tenha sido, acho que o primeiro restaurante sim de cozinha brasileira aqui em Curitiba que a gente inaugurou em 2013, 2013. E com uma variedade muito grande, E com né? uma variedade muito grande. Claro que no decorrer do tempo as coisas elas foram tendo aquela adaptação do cliente, né? Porque eu sempre falo, você pode fazer o plano de negócio que for,
tentar trazer a proposta que for, mas quem dá a direção para o teu negócio é o cliente. Então, não adianta. Não adianta você querer vender só caviar, né? Mas tem pessoas que gostam de coisas que Mais não gostam de simples, né? mais simples, né? Então, Exatamente. você começa a desenhar o teu negócio de acordo com o teu público, né? E o muqueca, ele teve essas adaptações no período de tudo isso. Antes eu não tinha risoto no meu cardápio, eu acabei colocando um risoto. Antes eu não tinha mignon, acabei colocando mignon. Então você vai entendendo o teu Aí tem público, a porque cultura, né, o curitibano do sem o próprio mignon e sem o curitibano. risoto, ele não vive, Ele não vive. né? Então tem tudo isso. Então eu comecei a entender isso e infelizmente é isso, né? É um mercado e a gente É um tem negócio, né? é um negócio, Tem que né? A gente não funcionar. pode dizer não para tudo, Não. mas a gente tem que ter esse bom senso e ter essa Flexibilizar, né? flexibilidade Isso. das coisas e entender o seu público, né? E vocês ficaram ali no momento também de pandemia, né? Assim, Sim, passamos por uma fase, graças a Deus passou, mas a gente não imaginou que iria passar, né? Foi um período, assim, 2 anos, assim, de, olha, sem saber o que fazer, para onde ir, porque o mundo estava assim. Mas eu sempre, quando a gente mentaliza as coisas, né? As coisas, elas, é impressionante. flui, né? Parece que o Flui. universo conspira É, para tudo dar certo. e eu queria fazer alguma outra coisa na minha vida na pandemia. Por mais de todas as dificuldades que eu estava passando, queria buscar algo mais, queria fazer algo mais, né? Pensava algo em delivery, né? Esse negócio tipo entregar marmita na casa das pessoas, mas muita Eu coisa. acho que esse período pandêmico foi um período também de muito aprendizado, né? Eu acho que Muito. muita gente evoluiu e, infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa capacidade. Mas eu acho que quem teve essa visão de evoluir nesse momento A vai ser uma coisa para gente, sempre. a gente também entendeu que a gente consegue sobreviver com menos, né? A gente não Sim, precisa estar sempre buscando a gente coisas. consegue se A adaptar, gente né? consegue se adaptar, né? Então, o ser humano, ele é muito adaptivo no que ele convive, né? Então, se ele está passando por uma dificuldade, é difícil, mas ele se adapta àquilo, ele consegue passar por aquilo e E a tua com um certo profissão, né? A tempo ele vai. cozinha tem muito isso de estar adaptando, né? Ali no dia a Sim, dia, porque você imagina, você tem ali, fazendo uma alusão aqui, mas você tem ali um estoque de coisas que você comprou para uma determinada receita, mas se de repente não está saindo, tu vai ter que adaptar, vai ter criar que mudar outra, isso. porque você tem que liberar o teu estoque, né? Exato, exato. Então já vem disso, né? E na pandemia eu pensava em fazer outra coisa na minha vida, né? Primeiro, eu acho que eu já estava cansado do muqueca, né? Eu queria fazer alguma outra coisa. O muqueca sempre me deu essa liberdade de fazer outras coisas também, né? Então eu sempre queria buscar outras coisas, né? E eu conversando com outro, eu tenho uma amiga, uma irmã aqui, que não é de sangue, mas de coração, assim, a gente sempre foi muito confidente um com o outro. Ela já conhece meu trabalho há muito tempo e teve um período que eu encontrei com ela numa balada, assim, eu estava sozinho, triste, passando por um período, eu tinha recém me separado, tal, aquela coisa toda. Eu estava lá sozinho, tal, Estava se adaptando estava de me novo à vida. adaptando. E aí ela, do nada, assim, chegou em mim e falou assim: eu vou ser tua melhor amiga. Você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Vamos conversar. E eu achei aquilo estranho, né? A gente já foi ali para a mesa dela, já pegamos um combo de gin, começamos a conversar e tal. Enfim, ela contou um pouco da onde que ela me conhece, desde a minha época do Terra Madre. Ela ia muito no Muqueca, que ela tem uma produtora de vídeo. Então, ela, quando estava fazendo os filmes dela, então ela levava muitos os produtores nos restaurantes que eu trabalhei. E aí a gente ficou muito amigo, assim, sabe? Então a gente conversava muito. E na pandemia a gente se aproximou muito. Então a gente cozinhava muito junto, ia para casa dela, ia para minha casa, a gente cozinhava para os amigos juntos, assim. E até que eu contei para ela que o meu sonho era ter um restaurante que levasse meu nome e eu queria fazer alguma outra coisa na pandemia. Conversa vai, conversa vem. Ela falou: eu vou contigo, então, vamos procurar um ponto.
Aí a gente procurou um ponto, saiu rodando a cidade e tal. Eu tenho um grande amigo também, que é o Glaucio. Ele tem vários empreendimentos na cidade e ele tinha um empreendimento que estava fechado. E ele me ofereceu aquele espaço. Porém, o ponto não era muito convidativo para a proposta que a gente queria, né? Isso é muito Isso importante, é né? muito importante. Por mais que você queira fazer algo, mas você tem que também pensar um Tem que pouco agregar também. tudo, né? É. E aí, enfim, morreu o assunto, não deu certo lá, a gente morreu o assunto. Quando a pandemia estava quase acabando, eu fui para a Ilha do Mel e um amigo nosso em comum estava lá em Itapema. Ele passou o ano novo lá, eu passei o ano novo na ilha. Ele pegou, me liga, me chamou, me convidando para ir lá até Itapema. Eu fui, chega lá, ele falou que o pessoal convidou ele para fazer alguma coisa ali na Praia Brava, mas ele estava cansado e não queria montar mais nada lá, porque putz, esse sobe e desce e tal, o trânsito. Ele falou, cara, não tem mais idade para isso, mas vamos lá ver e tal. Como ele mesmo diz, né, reunião e café de graça não É de custa. graça, né? Então, no decorrer do caminho, eu comecei a conversar com ele sobre a minha história e a minha vontade e desse projeto que eu tinha em mente de fazer algo com essa minha amiga, a Nani Matias. Até aí eles não tinham muito envolvimento, assim, tipo, eles não se Não se conheciam, tanto que conheciam. eles nem tinham telefone um do outro, só para você ter ideia, era só de rede social, assim, e de encontros, assim, né? E eu peguei, contei a minha história com a Nani, Uhum. que é a vontade de fazer alguma coisa. Aí beleza, morreu o assunto, voltei para Curitiba. O dono desse prédio aqui, ele tinha várias propostas para poder locar isso aqui, porque isso aqui antes era um café, era um. E é super bem localizado nesse ponto. É, então tinha muita gente namorando nesse ponto aqui. E o proprietário aqui falou assim, cara, tem uma pessoa que eu vou oferecer. Se essa pessoa não quiser, eu passo para outra pessoa. Ele E essa pessoa e essa era pessoa era o o teu meu amigo sócio, lá, o o meu teu amigo sócio. Marquinhos. Ele veio aqui, conversou, no que ele entrou por essa porta que ele já lembrou da história que eu contei para ele de querer montar um bistrô. E ele não tinha o telefone da Nani e porque queria conversar com a Nani. A Nani falou, Ivan, o que o Marquinhos quer comigo? Que não sei o quê, né? Eu falei, ah, Nani, não sei, né? Vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Aí eles sentaram, tomaram um café e falaram, olha, o Ivan contou a história de vocês, a vontade de vocês, eu vou com vocês, tá? Mas eu não quero me envolver, nós vamos investir e o Ivan toca o negócio, tal. Mas assim, foi uma reunião de meia hora, tomamos um café, conversamos, no dia seguinte a gente estava com um contrato assinado, casa alugada, tal. Daí E com beleza, o seu nome, né? e Uma com o meu proposta nome. levando o teu nome. Eu tô lá no Muqueca, chega a Nani, Matias com a chave da casa, ó, toma, é teu. Eu falei, como assim, meu? Não era isso que você queria? Agora se vira. Se vira, né? Então as coisas foi muito legal porque eu mentalizei tanto isso que foi muito rápido, assim. Eu fiquei até um pouco assustado, assim. Então quando eu vi, a gente começou as obras em fevereiro, finalzinho de janeiro, ali, fevereiro, vai fazer 2 anos agora. Em 19 de março, não, 19 de maio, desculpa, a gente inaugurou o COI. Vai fazer 2 anos. A gente estava ali terminando a pandemia. Eu falei, ou a gente inaugura assim pandemia, Ou vai, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já voltou na Ilha do Mel de novo? Porque tudo acontece lá. Pois é, eu tenho uma coisa com a Ilha do Mel. Eu sempre falo que as duas primeiras vezes que eu fui para a Ilha do Mel, algo aconteceu comigo. Ou seja, 2 restaurantes aconteceram comigo. A primeira vez aconteceu Muqueca e a segunda vez aconteceu Coin. É engraçado isso, né? Olha, eu não Eu conheço não ainda a sei Ilha se do Mel, isso eu tô tem. quase indo lá hoje. Eu não sei se isso tem a ver, mas é muito louco. Tem coisas que você fala, cara, pô, eu fui pra ilha, esse tipo de coisa acontece e tal. Então, claro, eu fui pra ilha outras vezes também, mas é muito engraçado porque a primeira vez eu fui, acho que uns 6, 7 anos depois eu voltei lá de novo.
surgiu, Aconteceu isso. aconteceu isso. Ah, mas que bacana. Então, o Coin, ele nasceu com esse propósito de receber bem os clientes, é um restaurante mais despojado, não tem carta de vinho, é loja, tem uma boa carta de drinks também. Almoço executivo, que eu mudo o cardápio toda semana. O cardápio ele é muito sazonal, mas eu sempre gosto de dar aquele toque de cozinha brasileira, né, nas coisas. Desde da minha escola, no Terra Madre, que eu comecei a dar o toque para essas coisas. E o Coin, a parte boa é que o Coin me dá essa abertura de trabalhar com tudo, porque é um restaurante, tem uma cozinha mais contemporânea, então eu mesclo com um pouco de tudo, mas também sempre dando aquele toque de cozinha brasileira em tudo que eu faço, né? Seja uma cajuína, seja um tucupi, seja um peixe de água doce, seja, enfim, tem tapioca, tem uma infinita coisas, assim, Infinidade de coisas que infinidade de você pode coisas. encontrar aqui. E eu consigo mudar o cardápio do Conha a cada 4 meses, 5 meses, eu dou sempre uma mexidinha. Inclusive, essa semana tem estreia de cardápio novo. Então, é Opa, sempre um desafio bacana. de mudar o cardápio de uma casa, porque a gente não pode colocar muita coisa, mas também não pode tirar, porque assim, E tem que como surpreender, a né? Se casa, você muda, você hoje tem em que dia os surpreender. restaurantes eles precisam trabalhar com um cardápio mais enxuto, né? E esse enxuto você tem que estar sempre modificando, trocando algo, né? Porque você não pode só colocar, senão o teu cardápio vira uma briga, você não tem estoque, você não tem É mão de verdade. obra, você não tem, né? Então, os cardápios eles têm que ser tudo mais enxuto e você saber otimizar melhor os insumos que você tem. Ou seja, um insumo que você tem na sua cozinha, você precisa delegar ele para vários, não vários, mas alguns pratos do teu cardápio, um insumo, né? Senão é muito insumo, Sim. né? No seu estoque. Então o Coin me dá essa abertura para estar sempre trocando ou mudando as coisas. Tem cliente que gosta, tem cliente que reclama, mas é aquilo, a gente não, Felizmente, né, não vai infelizmente, agradar a não todos. vai agradar a todos e as coisas precisam ser mudadas. Não dá para deixar um cardápio por anos e anos a mesma coisa, né? E você tem um evento, né, que você faz aqui uma vez no mês, é isso? Tenho, uma vez por mês, eu tenho um evento que chama-se Surf Tuff, né? Que é uma mistura de proteínas do mar com proteínas da terra, né? O Surf Tuff, ele nasceu na década de 70, se não me engano, nos Estados Unidos, onde os chefes, eles pegou lá um camarão, usou ele com mignon, por exemplo, né? Pegou lá um polvo e serviu ele com pato, né? Então foi assim que surgiu o Surf Tuff. Então, com um certo tempo, os chefes também começaram a criar essas coisas também, Tem essa até aquele mistura. evento, né, a Ferro e Fogo, é isso? A Que queima Ferro e Fogo, fogo. só que a Ferro e Fogo são. Teve aqui também em Curitiba uma época que eu até participei, esse evento era BBQ Land, era várias estações, peixe, carnes, tudo que é tipo. Eu fui convidado para fazer pirarucu, mas por conta dos insumos serem muito caros, a gente acabou trocando ali o insumo. Porque o pirarucu digamos que seja uma marca registrada minha, eu gosto de usar muito esse peixe, tenho até ele tatuado. É um peixe maravilhoso de se trabalhar. Então eles me convidaram para poder servir esse pirarucu nesse BBQ Land, tinha várias estações. Mas o Surf Tuff, ele é um prato só com dois tipos de proteínas. Tá? Então, você escolhe, aqui no Coin, por exemplo, você escolhe como que você quer comer o teu Surf Tuff. Então eu coloco lá 6 a 7 tipos de proteína, entre elas peixe, uns 2 frutos do mar, camarão, polvo ou lula, uma carne vermelha, normalmente um mignon, um entrecô, uma picanha, uma carne de cordeiro, uma carne de ave. Então o cliente ele tem direito a 2 proteínas, às vezes ele pede lá, eu quero uma picanha e um camarão, quero um pato e um polvo. E aí eu faço esse evento aqui no Coin uma vez por mês, sempre no último sábado do mês.
Tá? Eu muito coloco legal. uma parrilha ali fora, os acompanhamentos saem aqui da cozinha, o cliente escolhe 3 tipos de acompanhamento e um molho. Então é um evento que cresceu, que começou acho que vai fazer um ano que eu comecei a fazer. Os primeiros, inclusive, que eu fiz aqui no COI, eu fiz com meu irmão. Né? Meu irmão estava com uma consultoria aqui em Curitiba e eu já aproveitava e chamava ele, cara, vamos fazer um evento, porque como a nossa história estourou aqui em Curitiba, os nosso público basicamente são os mesmos, então acho que 99% das pessoas que me vê pergunta por ele, E né? vice-versa. E vice-versa. Muitos às vezes trocam meu nome pelo dele e falam, cara, meu Tá irmão tem tudo bem, cabelo. hein, irmão, né? E muita gente sempre pede para que a gente faça coisas juntos, né? Ah, isso é muito legal, né? Ter Que a uma gente marca aí. então Ivo e Ivan. Teve uma revista até que a gente saiu e a gente saiu na capa da revista, assim, e aí o título era assim, Ivo e Ivan, uma dupla não sertaneja. Então as pessoas, tipo, gostam muito de nos ver juntos, assim, cozinhando, a gente já fez alguns eventos juntos, tô para fazer um aqui no Coin também com ele, mas meu irmão hoje tem a vida dele, eu tenho a minha, mas a gente tem estilo totalmente diferente, é muito louco, né? Meu irmão é um cara Mas ligado a... mesmo assim vocês se adaptam um ao outro, né? Na hora Exato, de a fazer gente algo se junto. respeita muito, assim, sabe? O espaço um do outro, assim, eu respeito o trabalho dele, ele respeita o meu trabalho e a gente se ajuda quando dá. E a gente sempre procura fazer alguma coisa junto. E o Surf Tuff nasceu quando ele estava aqui em Curitiba e a gente acabou fazendo, acho que eu fiz 2 com ele aqui no Coin. E, e aí ele voltou hoje ele mora no Paraguai e eu comecei a dar sequência no Surf Tuff uma vez por mês. Então a gente já está aí, acho que na 8ª, 6ª edição do Surf Tuff Já aí. tá bem Então tá bem conceituado. conceituado, é muito legal quando eu faço o próximo, as pessoas já ficam já querendo saber quando que vai ser o próximo, Imagino. então. Mas é muito legal mesmo. Aí tem música ao vivo também, é bem bacana. E o ambiente aqui é perfeito, né? Você tem vários ambientes aqui dentro. Sim, o Coin, ele nasceu com um deck aberto, mas depois Curitiba, né, não dá para Clima, né? clima, chove, ó, sol, daqui a pouco tá chovendo, tá frio. Então a gente perdia muito aquele espaço ali fora, então a gente acabou fechando, então tá bem legal. Então, tanto que os primeiros Surf Tuff, a parrilha ficava ali dentro do deck, né? Aí hoje eu coloquei ela aqui fora. Para mim hoje, eu acho que aqui ficou melhor do que era ali no deck. Mas perfeito. Pessoal, Ivan, a gente tem uma regra dentro do Vinhos e Talks, né? Que é sempre as histórias elas precisam ser contadas regadas a vinho. E a gente sempre busca um vinho que tenha uma característica especial que linke com a história, né, daquela pessoa que a gente está contando. Então, você tem uma loja aqui de vinhos muito bacana. Aham. E eu vou pedir para você escolher um vinho para a gente que você Ah, acredita, bacana. né, que linka e faz link com a tua história, essa história de inovação, de Sim. superação, né, que você está aí se inovando o tempo inteiro. E de paixão, né? Muita Aham. paixão pelo que você faz. Ah, bacana. Então vamos lá? Vamos escolher lá. um vinho? Vamos. Então, Ivan, vai ser difícil, hein? Escolher aqui muitas opções, mas o que é que você pensou? O que é que Vai. combina aqui com a tua Tem muita história? opção, sempre chega coisas novas, né? Então é difícil entrar aqui nessa loja aqui e escolher um vinho só, né? Então, É, mas a gente tem que escolher. a Então, gente tem que escolher. olha, um vinho que eu me identifico muito é esse vinho aqui que chama Vivar, tá? Já vem, É já um parece uma vinho. inovação. Eu gosto muito desse vinho. Esse aqui é um Gran Reserva. Acho que entre todos, acho que vamos nesse aqui. Eu pensei aqui no Mosquita também, mas vamos tomar um Então Vivar. vamos. Então, Acho que tem alguma coisa a ver também com tá, então vamos com tudo que nesse. a gente está conversando. Tá bom? Perfeito. Então, para a gente fechar esse momento, vamos fazer um brinde. E eu vou chamar a nossa sommelier Sabrina para vir brindar com a gente e falar um pouco sobre esse vinho aí que você escolheu. Fica aqui no meio da gente, Sabrina.
Então, pessoal, o chefe escolheu um blend argentino, tá? Pra gente brindar esse momento. Eu imagino que um blend, porque ele é feito de tantas coisas, de tantas histórias, né? De tantos aprendizados pelos lugares que ele passou. E nada melhor que um vinho que é feito de mais de uma uva pra gente comemorar. Vou servir primeiro o chefe. Agora a nossa Sol. E eu também mereço, né? Com certeza. Então, brindemos. Saúde. Saúde. E muito obrigada, gente. E isso foi mais um episódio do Vinhos e Talks.